Nessa paz, pessoal, estamos chegando para mais uma live. Chegando só um tiquinho atrasado, uns 5 minutinhos, mas estamos aí. Nossa convidada de hoje, tia Marcita, também já está no aguardo. Eu estou só aguardando agora ela entrar e vocês todos também, para a gente poder começar o nosso bate-papo, tá bom? Esperamos ter mais uma conversa bastante produtiva, edificante nessa noite para conhecer um pouco mais, né, da história, do ministério da tia Marcita, a boneca Marcita, saber como foi que tudo começou, como é a experiência dela com as crianças, o que Deus tem feito na vida dela. Só aguardando ela chegar e já a gente divide a tela com ela, tá bom? Vocês que forem chegando vão colocando aí de onde vocês são, pra gente mandar aquele abraço pra vocês. Vão convidando o pessoal pra assistir, vão lembrando o povo aí da live, manda o link e já a gente começa a conversar com a Marcita, tá bom? A Isabel acabou de entrar, coloca aí pra gente de onde você é, Isabel. A boneca Marcita também já acabou de entrar, tá mandando um oi. Seja bem-vinda, Marcita. Já a gente divide a tela e começa o nosso bate-papo, tá bom? Não fica nervosa não, é uma conversa tranquilinha, tá? Tia Joyce também, coloca de onde você é, tia Joyce, pra gente mandar aquele abração. E vamos lá, já a gente começa, tá bom? Já vou dividir a tela com a Marcita pra gente poder conversar e trocar essas ideias todas, aproveitando bem a uma hora que o Instagram nos dá, né? Pra ele não nos cortar. Rosa Santos, acho que é isso, Santiago? Rosa Santiago, coloca pra nós também de onde você é, Rosa. Quem mais for chegando já vai colocando. Eu sempre gosto de saber de onde as pessoas estão nos vendo, né, nos assistindo. Sempre tem gente do Brasil todo, é muito bom saber que a gente está alcançando, né, tios e tias de vários lugares, pra gente trocar experiência, pra gente poder ajudar com ideias, com testemunhos, tá bom? É sempre bem gostoso. Tia Joyce está dizendo que ela é de Minas Gerais, olha só, da cidade de Ibiriti. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Ibiriti, Minas Gerais. Abração para vocês aí de Ibiriti. A Ana Ribeiro está dizendo que é de Mesquita, Rio de Janeiro. Temos aqui a Rosa Santiago, daqui de Campo Grande MS, minha conterrânea. Um abração para todos vocês também. A Thay Martins está dizendo que ela é da Bahia. Glória a Deus, tem gente aí de todos os cantos, que legal. Vai convidando o pessoal e nós já vamos convidar aqui a tia Marcita para nós começarmos a conversar. Miriam Silva também tá chegando. Vão escrevendo aí de onde vocês são, tá bom? E eu já vou me conectar aqui com a Marcita pra gente aproveitar o máximo possível o nosso conexão esteja boa hoje, né, Marcita? Tem dia que a internet deixa a gente na mão, mas vamos lá. Tomara que hoje esteja bem legal para a gente poder conversar sem nenhuma interferência. Vamos ver se a gente vai conseguir isso hoje. Em nome de Jesus. Tô curiosa para conhecer a história da Marcita. Vamos lá, tá tentando conectar. Vamos lá. Vou tentar de novo. Aguardando, bonequinha Marcita. Oi! Aê! A paz do Senhor! A paz, tudo bom, Marcita? A paz do Senhor! A paz do Senhor. Ó, tem alguém de Goiânia aí também, acho que é o Nelson, tá dizendo. Beijo pra todo mundo que tá aí, ó. Beijão, abraço para todos vocês. Vamos começar já a nossa conversa com a Marcita. Augusto, Regina, Ingrid, Maria. Mãe! A Ingrid, é minha mãe! Daqui já. Ela me acompanha em todas as lives, aquela ali era fã número 1. Ah, que bonitinha, quantos anos, né? Isso. Maria Lúcia, Ivani Santos. Vai colocando aí, pessoal, de onde vocês são, pra gente saber, tá bom? Marcita, como já é de praxe toda noite, eu quero que você comece se apresentando, tá bom? Seu nome, a idade, se você quiser dizer, estado civil, se tem filho, de que igreja, qual pastor. A ficha corrida. A gente começa a conhecer. Então, gente, a paz do Senhor. Eu sou Marcita. Meu nome verdadeiro eu perdi, né, Michele? Eu vou contar a história por quê, né? Meu nome verdadeiro eu perdi, porque meu nome é Márcia. É só Marcita, tira o T, Márcia.
Só que assim, ninguém me chama mais por esse nome, nem no meu trabalho, em lugar nenhum, nem na minha igreja. Se você bater na minha igreja e falar assim, posso falar com a missionária Márcia? Ninguém vai achar. Mas se falar, posso falar com a missionária Marcita? Aí todo mundo vai achar. É um apelido, Até né? no trabalho. Até no trabalho. Já chegaram flores lá e voltaram por conta disso. Porque não meu Márcia. Que barato. O Pra negócio você ter pegou ideia, até meu filho, ele me chama de boneca. Minha mãe, todos os dias, né? Minha mãe tá aí que não me deixa mentir. Ela fala, bom dia, boneca Marcita! Não adianta o nome, Michele! Não tem mais jeito. Nem se quiser mudar, não dá mais. Né? Pegou de um jeito que não colou. Não dá. Mas Deus falou sobre isso também. Mas a gente vai falando sobre isso. Calma lá, Então, se apresentar. Já você conta a história desse nome aí. Isso. Eu sou Marcita, do Rio de Janeiro. A minha igreja se chama Central do Avivamento. Meus pastores é pastor Leandro Silva e pastora Deise Leão. Nós fazemos parte do ministério lá, estamos a todo vapor, Michele, com a nossa PDF, com nossos cultos online, trabalhando muito para o reino. Primeiro, assim, antes a gente servia as outras igrejas, agora a gente está somente na nossa, né? Porque a nossa casa é as nossas crianças que precisam de socorro, cada um está dando socorro às suas, eu estou na minha, direto com live. E tenho 45 anos. Com essa cara de menininha. Essa cara de eu acho que é essa questão aí da boneca, né? 45 anos, sou casada há 23 anos, vou fazer 24 anos. Tenho um filho de 14 anos. Meu filho se chama Carlos Gabriel, meu amor, meu boneco que me acompanha. E meu marido se chama Carlos. Ele também é tudo meu. É meu fotógrafo, Michele. É meu maleiro. É meu motorista, meu amor. É tudo. Já só em todas as áreas. Eu pedi ao Senhor para me dar alguém para andar comigo. Para ministrar comigo. E acabou me dando ele. Porque realmente ele não acompanhava. Mas agora é totalmente depender assim. De acordo com o nosso ministério. A maioria de nós, os maridos acabam tendo que entrar, né? A maioria de nós, as tias, os maridos acabam tendo que entrar no trabalho. No começo parece que não quer muito, mas tem que entrar. Foi bem interessante. Ele lutou muito para isso não acontecer, para o meu ministério não acontecer. Eu também lutei para que não tivesse ministério também. Corri muito atrás para que não pregasse, que não... Assim, muita gente vai dar o testemunho dizendo que Deus chamou e foi logo e aceitou o chamado para fazer. O meu foi o contrário. Eu lutei muito para não entrar nessa luta de ministério e de ser missionário itinerante, que foi o que o meu pastor me colocou. Porque ele viu que não tinha por onde. O Senhor falou até com ele, então não tinha mais por onde correr. Eu lutei muito contra isso, muito. Poxa vida! Então conta aí, como é que começou e por que você não queria? Eu não queria porque eu não queria essa vida de itinerante, eu não queria sair para ministrar fora, eu queria ficar na minha igreja, eu queria ficar com as minhas crianças. Ao contrário de muitos que querem sair, eu queria ficar com as minhas crianças. Mas assim, Deus quando começou a falar, a dizer, agora, tá chegando a hora... E eu comecei a gelar. E um certo dia, numa festa, num casamento, Michele, eu me lembro como se fosse hoje. A gente nessa festa, meu marido conversando com um homem de Deus, né? Eu digo agora que é de Deus, mas na época eu disse que não era, né? Eu peguei. Isso. Eu chegando perto dele, o homem fez assim com o dedo pra mim e falou assim, é ela que o Senhor me mostrou. Que vai fazer um CD e o nome dela vai assim, pra longe. E eu olhei pra cara dele assim, o senhor tá maluco? O senhor tá maluco? Eu não tenho nem voz pra louvar, eu não tenho como cantar, não sou afinada. E cantar o quê pra criança? Mal, eu canto na salinha. Ele falou assim, pois Deus manda te dizer
que vai mudar o seu nome. Ele falou assim para mim. Ele vai mudar o seu nome para que alcance as crianças. Aleluia. Hoje em dia, na hora eu falei, não quero. Falei para ele, eu não quero isso. Eu não quero. Não quero. E aí ele falou que eu ia gravar um CD, através desse CD, né? O meu nome ia correr e as crianças iam se encantar comigo, do jeito que ele queria. Ele falou, não adianta fazer do seu jeito, porque Deus vai te dizer como você vai ser. E eu olhei pra cara dele, o senhor deve estar louco. Ainda falei assim pra ele, sabe? Debochei da cara dele, virei as costas e saí. Depois meu marido chamou a atenção, falou, você fez isso com o homem de Deus. Olha, ele tava falando ali e tal, você fez isso, não acredito que você fez isso. Eu falei, ele é maluco, eu não tenho nem voz pra louvar. E sabe, Michele, eu falei que não tinha voz pra louvar. A acabou de entrar aí, abraço, Tchuli. Acabou de entrar, Marcita, Tchuli, os bonecos. Ô, tio, olha, já fiz culto com eles. Aqui, tio, ó, eu gostei de material que eu adoro, eu amo, assim, trabalhar com muito materiais. Então, o que surgiu oportunidade... Tá, vou mostrar. Tiúlia, olha só, Tiúlia, olha, eu amo fantástico por causa de você, meu amigo. Então, Michele, eu fiquei com isso, sabe? Deus me usava muito em revelação, me usava em sonho, me usava em tudo. Com isso eu fiquei 10 anos, Michele, tentando um filho e não vinha um filho e eu era saudável e 10 anos. Depois que eu falei, chega, Senhor, de sofrer. Sabe o que é você ir para um culto e não ouvir a voz de Deus? Sabe o que é você se ajoelhar, orar, chorar, pedir, Senhor, fala comigo. E ele não falar contigo? Foi depois desse tempo. Foi muito ruim, gente. Não foram 3 anos, não foram 2 anos. Foram 10 anos lutando para ter um filho. E Deus falava onde eu ia, assim, no meu coração, mas não falava, ninguém falava, sabe? Através da pessoa, Deus não usava ninguém, não usava... Para abrir a Bíblia e falava assim, Deus, fala comigo, fala comigo. E ele não falava o porquê. E toda vez que eu fazia um exame e não estava grávida, eu saía chorando e falava, por que tu não fala comigo então? Diz pra mim que eu não vou ter, o meu sonho era ter um filho, né? E nessa história eu fiquei assim. E aí, um dia, o Senhor falou comigo. E falou que era para obedecer e entregar algo muito importante para uma pessoa que é filho de pastor. Eu falei, eu não vou entregar isso não. Aí eu lembrei que eu fiquei esse tempo todo sem ouvir a voz de Deus. E eu ouvi aquela hora, eu ouvi tremendamente, meu coração se alegrou tanto, que eu falei, então eu vou entregar. Vou entregar sem medo. Hoje em dia eu sou bem ousada, assim. Muita gente me tem como, bonequinha, não sei o quê, mas eu sou bem ousada. Quem me conhece, quem já foi à igreja, sabe que eu não tenho medo de entregar, eu não tenho medo de falar, porque Deus me tratou, sabe? E aí, depois desse tempo que eu entreguei, senti a presença de Deus, Deus voltou a falar comigo e, ó, já gravei 2 CDs. Olha! Escrevi 2 livros. Uau! Então é assim que Deus faz, gente. Quando Deus falar contigo, pergunta assim, né? Vê se você vai sentir que é a presença dele, vai sentir que é ele que fala contigo. Então você que está me ouvindo, ouça a voz de Deus no tempo certo. Porque se eu tivesse, Michele, se eu tivesse ouvido a voz de Deus bem antes eu já estava fazendo essa obra. Porque eu tinha um ministério, né? Sim, eu tinha um ministério que era o quê? 33 anos no total, né? Que eu não sou novinha. Mas Deus me chamou mesmo com esse nome, né? Com essa nomenclatura toda desse personagem. Me chamou mesmo tem 8 anos atrás. São 8 anos. Entre 8 anos fiz esses 2 CDs, que é esse tempo que eu tenho. Então... não deixe de ouvir a voz de Deus. É o conselho que eu te dou. Que se eu tivesse... Agora não, Michele. Agora não. Agora eu falo que ninguém vai impedir a obra que Deus tem na minha vida. Porque eu não sou mais eu que controla as minhas emoções. Sou eu que controla as minhas vontades. Eu sou totalmente dependente de Deus. Agora eu digo isso. Porque eu precisei ser tratada. Precisei ser tratada para chegar aqui hoje e falar. Aleluia! Eu disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você ficou teimando, né? Com certeza.
Sou nada, não sou nada. Eu sou assim, Deus falou comigo, sim, Senhor. Ajuda ali, isso, Senhor. É assim, comigo agora é assim. Primeiro, nunca mais eu ri da cara de um servo do Senhor. Seja ele simples, seja ele um pastor, seja ele um pregador mirim, sabe? Uma criança. Eu não consigo rir mais, porque aquilo que eu tinha feito para mim, né? Não façam isso, gente. Atrasou o meu ministério. Porque hoje em dia, Michele, eu sou uma boneca velha. Mas não parece uma menininha, boneca velha. Sou boneca velha. Então, fala. E como foi que você se converteu? Você nasceu na igreja, Márcia? Eu vou te chamar de Márcia. Você disse que ninguém chama mais de Márcia, eu vou variar hoje. Não nasci na igreja. Eu sou fruto de um ministério infantil, de uma evangelização. Os meus pais, minha mãe tá aí, né? E sabe, eu levei ela para Jesus, né? Ela idolatrava ídolos, né? Era tantos ídolos dentro de casa que se você deitasse, tinha lá em cima. Se você olhasse pra parede, tinha outro. Se você olhasse ali assim, tinha oferenda com os bichinhos dela lá dos... né? Enfim, eu cresci num lar que era tudo para não conhecer Jesus. E eu tenho certeza que desde o ventre da minha mãe, eu fui escolhida. Eu já tinha essa certeza, né? E depois que comecei a ouvir a voz de Deus, tive mais ainda. Porque eu vi que o meu ministério seria somente para isso, salvar vidas, libertação. Deus trabalha muito na área de libertação, que nem eu sei por quê. Mas, assim, eu amo libertação, eu amo trabalhar essa área. E minha mãe me perdeu quase várias vezes, né? Foram muitas vezes que ela tá aí, que não me deixa mentir. Ela é grávida, quase me perdeu. Ficou meses e meses no hospital tentando segurar uma criança, né? E depois que eu nasci, os médicos me entregaram na mão da minha mãe e falou assim, ó, hoje você pode, depois de meses no hospital, depois, né, muito doente, mandou na mão do meu pai e da minha mãe, que ela tá aí que não me deixa mentir, e mandou levar para casa para passar a última noite comigo. E a minha mãe, sem conhecer Jesus, ela orou assim. Ela orou não, ela falou, né? Deus, se tu existe, não leva minha filha. Porque eu aguentei esse tempo todo no hospital e agora o médico falou que ela não vai sobreviver amanhã. Se ela amanhecer viva, eu sei que tu existe. Mas nem assim foi pro caminho, né? Nem assim. Não. E olha, eu já fui mordida por cobra. Fiquei um tempo sem andar. Foram vários episódios que o inimigo quis tirar a minha vida. Foram muitos. Até agora, sabe? Assim, tive dengue hemorrágica. Fiquei... Sim. Assim, tive vários episódios que, assim, não era pra estar aqui com você. Não era. Pra estar falando hoje sobre tudo que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. E aí, era o plano de Deus, né? Se não fosse... Sim, totalmente. E assim, a minha mãe tá aí, ela sabe que depois de um tempo, meu irmão mais velho, éramos 4, né? 4 irmãos. O meu irmão mais velho nasceu, morreu. E onde ela morava era... Assim, se nós tivéssemos ficado ali, nós não estaríamos no caminho do Senhor. Meus irmãos. Sim, nós fomos para outro lugar. Nesse outro lugar, onde que nós caímos? No quintal que só tinha crente. Meus pais não gostavam de crente. Crente assembleiano, Michele. Assembleiano, ó glória. E aí eu me encantava com a quantidade de filhos que aquele homem tinha. 12. E mais 2 agregados. E todos eles saíam para ir para a igreja em carreirinha. E eu olhava assim, eles iam tão felizes. Assim, na hora de se arrumar, minha casa era no alto, a deles era lá para baixo.
E eu ficava no alto, assim, olhando aquilo, e falava assim, gente, olha isso, eles têm igual a carreirinha de bala, aquelas balas, né? Quem é antigo sabe aquela balinha coladinha uma na outra. E antes de sair, era uma festa, era tudo festa. Onde tá meu sapato? Onde tá minha roupa? E assim, eu falava assim, gente, é muito legal eles irem pra igreja, né? Ficava imaginando aquilo. Eu queria ir pra igreja com eles, sabe? Meus irmãos, eles não tinham esse desejo, mas eu tinha tanta vontade de conhecer esse Jesus que eles falavam. O pastor, que morava ali, né? O pastor, seu Damião e Dona Marli, que hoje já dormem no Senhor. Eles já dormem no Senhor. Ele ficava lá embaixo, cantava hino da harpa, ele cantava aquele hino. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, eu não entendia por quê. Quem foi que morreu por eles? Mas que sangue é esse, gente? Que esse homem tanto fala em sangue, que fala de cruz. Quem é esse homem, gente? Quem é esse homem que morreu por ele? Alguém morreu por ele. Alguém morreu. E eu sempre fui muito curiosa. Não digo inteligente, mas eu tentava entender a letra da música que é tão nova. E eu ficava assim, eu tenho que conhecer esse homem que morreu por eles, por essa quantidade de criança. Olha. E aí eu comecei a falar, me leva, né? E até eles chegarem nos meus pais, pedir permissão para que eu pudesse ir. E comecei a caminhar. Para te levarem? Você pediu para ele? Você pediu para eles te levarem para a igreja? Eu pedi para os meus pais. Eu pedi, eu pedi o que eu queria. Olha, eu lembro que a minha mãe dava doce de Cosme e Damião, né? Minha avó. Aí a gente ficava na frente de casa assim, eu nunca consegui comer um doce. Minha mãe tá aí que minha mãe me batia para botar um short. Minha mãe me batia para eu poder comer o doce. Meu pai chegava cheio de doce, colocava em cima da geladeira e eu olhava aquilo assim, eu não vou comer isso. Por que não? Tem bichinho. Eu falava assim, porque eu já tinha ouvido aquela família falar sobre isso, entendeu? E eles não comiam, não. E eu falei, que eles não comiam, e você também não queria comer. Que interessante. Porque eu olhava para aquele saquinho, eu sentia algo ruim. Eu não sentia bem. Eu lembro quantas vezes minha mãe me pegava para me bater, porque eu não queria botar um short para ir para a rua. Eu não gostava. Até hoje. Eu posso usar um short uma bermudinha, mas se eu for ali fora na minha rua, eu coloco uma roupa direito. Já era uma coisa sua, que coisa interessante, né? A igreja não exige isso, não, mas eu não gosto. Não gosto, é de mim mesmo. E minha mãe é igualzinha. Minha mãe tá numa igreja que não existe também. E ela é toda da doutrina mesmo, da breia. Legal. E aí fui à igreja, Michele. Chegando lá, Jesus tocou em mim. E agora, para falar para os meus pais? E agora eu vou contar para eles. Não contei. Aí fui de novo. Chegou lá, eu lembro que foi uma consagração. Primeiro foi numa EBF. Olha, gente, como é importante fazer EBF. Olha a importância de evangelizar numa EBF. Alguém foi canal na minha vida. E olha só, e hoje eu quero te dizer, como canal de Deus, faça EBF online. Você vai alcançar muito mais crianças, porque online. Muitos verão depois ou na hora. Façam, nós vamos fazer. E aí, quando cheguei ali, de manhã, na consagração, pela manhã, a gente ia em jejum, pensa nisso, em jejum. E aí eu não podia comer, eu cheia de fome. Cheguei lá, Deus me visitou e eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu fui pra casa. Que idade você tinha? Quantos anos você tinha? Já tinha 11. Aí eu fui pra casa, né, daquele jeito, né, com a linguinha e toda suada, porque eu pulei igual pipoquinha. Aí quando eu cheguei em casa, eu tentei ficar quietinha. E aí de madrugada Deus me visitou. E aí? Não teve mais como esconder. Não tive como esconder. E aí o tempo foi passando, a minha mãe foi deixando, e eles me abraçaram, assim, sabe, assim, me discipularam mesmo.
E aí, eles compraram uma blusinha, eu lembro que compraram uma blusinha de marinheiro e tudo para poder participar, só para mim, né? Aí eu fui, chegando lá, eu participei, né, do evento lá. Eram 4 dias, gente, vocês reclamam de um dia de festa. Quem você tá falando? Eles, essa família ou seus pais? Não. Quando eles compraram a roupinha de marinheiro? Não, meus pais não. Meus pais não. Ah, não, entendi. meus pais nem se mexiam. Eu não queria saber disso. E aí, olha, eram 4 dias de festa, né, Michele? Mas nesse dia, foram 4 dias. A gente faz um dia de EBF, às vezes, e reclama. Foram 4 dias que aquelas meninas estavam lá ralando. E não tinha muito recurso, não, Michele. Era aquele flanelógrafo, né, que se usava muito para contar história. E nada de bola dentro da igreja, era desse jeito, né? Uma coisa muito simples. E aí eu toda boba lá de marinheiro, chapéuzinho marinheiro, fazendo gesto. E eu convidei minha mãe o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quando chegou no 4º dia, eu passei por ela, convidei, ela disse que não ia. E fui com aquele povo, naquela carreirinha. Adorava! Quando chegava a hora, eu ficava o dia todo. Como eu fiquei agora pra live, geladinha, doida pra que começasse. Desse jeito. Eu ficava o dia todo pensando no culto da noite. E aí, quando chegou aquele dia, eu fui. Minha mãe ficou lá de cima olhando, eu desci com todo mundo e eu olhei pra trás. Ela ficou assim... Não, aquele dia eu não chamei ela. Ela falou assim, ela não me chamou? Eu sei que ela não tinha roupa, Michele. Ela usava um topperzinho, barriga de fora, um shortinho ou uma saia que parecia um band-aid. Nossa, que não faltava nada. E ela quis ir lá, ela foi, sentou lá atrás, não vi. E depois que nós sentamos, o conjunto sentou, que era conjunto, né, gente, né, conjunto regendo. A minha igreja não tem isso, mas antes era assim. E aí, quando eu sentei, eu vejo aquela mulher quase pelada, né? Vindo pra Jesus! Ela chorava muito, Michele, muito. Eu olhei assim, minha mãe. Eu fiquei assim com as minhas amiguinhas. É minha mãe. Olha, chega a me arrepiar até hoje. Marcou muito a minha vida. Minha mãe. Aí eu comecei a chorar, eu comecei a me alegrar no Senhor. E aí eu falei, Jesus é minha mãe. Ai, muito feliz. Aí com isso, ela aceitou Jesus, levou meus irmãos. Eu lembro que quando chegou no dia seguinte, olha, Deus quando liberta, é liberta mesmo, Michele. No dia seguinte, a minha mãe juntou todos os santos dela, botou no fundo do quintal. Respeito que se você que está me ouvindo, é católico, é espírita, por respeito a vocês, mas a minha mãe teve essa atitude porque ela sentiu de Deus, tá? Ela botou no fundo do quintal, chamou o pastor. Ela pegou a marretinha, enxada, foice, o que foi? Ela quebrou tudo! E pediu ajuda para mudar de vestes. E Deus é uma bênção, Deus usa muito a minha mãe. E a gente foi pra igreja e logo depois, né, a minha avó era assim, no centro ela era tudo, né? Chegava lá em casa, amava muito minha avó, ela passou um período morando com a gente e ela trazia aquelas roupas que saía de lá, trazia pra nossa casa, amava demais. Gente, olha, você que tá me ouvindo, ame imensamente quem é católico, é espírita, sabe por quê? Nós vivemos num tempo da dormência. A gente não sabia quem era Jesus, o poder que Jesus tinha. E aí minha avó não sabia, eu não deixava de amar. Eu aprendi, né, quando me discipularam, que eu deveria amar minha avó do jeitinho que ela era. Sabe? Cheguei no centro com ela, assim, mesmo na igreja, porque eu estava só com ela, tinha que ir com ela. E aí, sabe, não deixei de amar. Eu orava, eu buscava, eu falava de Jesus direto para ela. E aí veio uma enfermidade nela, que ninguém descobriu até hoje o que tinha, né? E aí, com isso, eu tive a oportunidade de toda vez que eu ia visitar ela, falar de Jesus para ela. E todas aquelas pessoas que estavam no centro com ela também ia visitar ela e ouvia de Jesus também.
Eu creio que teve fruto daquelas pessoas, saiu mais frutos. E assim eu ia, insistentemente. E um dia falaram que minha avó estava muito, muito doente, que não passava daquela semana. E eu muito triste, minha avó não conseguia falar. E eu lembro que eu falei, vó, Jesus te quer, vó. Chegou a hora, falava assim pra ela. Só, Michele, que eu achava que ela ia me acompanhar, ia andar comigo, igual minha mãe, avó. Minha avó era muito querida por mim. E aí eu falava isso com ela e ela não conseguia responder porque estava todo mundo em volta, né, que acompanhava ela no que ela fazia. E aí eu olhei pra cara dela, não olha pra ninguém. Eu falei assim mesmo, não olha pra ninguém que está aqui. Olha pra Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí eu comecei a pregar pra ela ali no leito de dor, ela começou a chorar, aí eu vi que ela tava, né, com o coração aberto, e eu falei, vó, eu sei que você não pode falar, vó, mas se a senhora quer Jesus agora, levanta a sua mãozinha e pisca 2 vezes. Aí eu fiquei. Aí ela piscou uma, aí piscou 2 e levantou a mãozinha. Quando ela fez isso, eu glorifiquei, eu chorei, minha mãe chorou, todo mundo chorou, e aquelas pessoas que acompanhavam ela foi embora. Quando eu vi, só tava eu, minha mãe e acho que outra pessoa da minha família. E ela aceitou a Jesus. Depois de 3 dias, ela veio falecer. Eu não entendi, Michele. Você não entendeu? Não Se ela entendi. aceitou Jesus, por que ela morreu, né? Na época, eu não estava preparada. Eu não entendi por que Jesus me fez passar por tudo você isso. já estava com qual idade? Nessa época? É. 18, 19. Ah, 18, 19 anos. Uhum. Mas eu não entendi. Eu já estava dirigindo o conjunto, eu já fazia parte lá da sala, né, do departamento infantil, não gosto nem de falar salinha, departamento infantil, que é muito precioso, gente, o departamento infantil. Sem a gente, a igreja fica muito triste. Eu falo porque eu olho lá para cima e vejo tudo fechadinho ainda, e eu falo assim, tá faltando algo. Nós somos muito importantes para a igreja, para Jesus, para todo mundo nós somos importantes, nossas crianças são importantes. E aí, aí eu fiquei inconformada, cheguei na época do meu pastor e falei assim, cortei meu cabelo aqui e falei assim, eu não quero mais Jesus, porque Jesus levou a minha avó. Que Jesus é esse? E olha, fiquei inconformada. E aí Deus me deu um sonho. Aí o pastor falou muito sabiamente, assim, me explicou, mas eu não conseguia entender na minha cabeça que se ele falava assim, ó, se ela ficasse, ela não ia caminhar com você, minha filha, porque ela era muito, não era como sua mãe, Deus libertou, não era como sua mãe, ela era muito agarrada lá dentro das coisas de imundície, ela não ia ficar. E eu falava assim, meu Deus do céu, eu não acredito. E aí eu tive um sonho que eu chegava, né? Eu via o meu corpo deitado. E uma mão branca me pegava e me levava num alto. E quando eu chegava lá, ele falava assim, só te trouxe aqui para te provar que era minha vontade de levar a sua avó. E eu chorava muito. Eu tive que tomar remédio de tarja preta e tudo, que eu estava muito inconformada. E acho que ali, se Deus não trabalhasse na minha vida, eu não ficaria mais, entendeu? Fui muito imatura nessa época. E aí eu olhava assim, eu não via a minha avó como ela morreu doente. Ela estava muito linda, só que eu gritava por ela e ela não me ouvia. E ele falava assim, ó, nunca mais. Eu não via a pessoa, eu ouvia a voz e via as mãos. Nunca mais chore por ela. Nunca mais consegui chorar por ela, Michele. Nunca mais. Não chore por ela, porque ela agora é minha. É minha. E eu falava assim, deixa eu ficar. Aqui é tão lindo. Não chegou a sua vez. Desce. Quando falou desce, eu acordei. Eu acordei, falei, a minha mãe também estava muito... Isso foi coisa de dias. Eu falei assim, mãe, a minha avó, ela está melhor que a gente. E eu vou lutar para que eu esteja neste lugar também. Eu falava assim para ela, ela olhava a minha cara assim, não chora, mãe. Nunca mais chore por ela, porque eu não vou chorar mais. A partir de hoje, eu não vou derramar uma lágrima, porque eu sei onde a minha avó está. E eu ganhei ela para Jesus. Que lindo, Marfita. Glória a Deus, hein?
História maravilhosa. Muito bom. Você deve ter tido experiências sobrenaturais assim também com as crianças, né? Tem uma para contar pra gente? Sim, tenho do meu filho. Meu filho, ele é uma criança muito boa, sabe? Muito quietinha, muito obediente. É porque meu filho não, mas ele é uma bênção na minha vida. E assim, ele foi crescendo, né? Eu via que o inimigo lutava muito contra ele. Quando ele estava na minha barriga, eu lembro que eu tive um sonho que o inimigo falava assim: eu vou jogar ele do alto. Eu estava num prédio e ele falou assim: eu vou acabar com a vida dele. Ele não vai nascer. Primeiro que eu descobri que eu estava grávida, eu ia fazer 5 meses. Eu não sabia que eu estava grávida. Deus me surpreendeu, né? E nasceu antes também. Então foi tudo muito. E ficou no incubadora. O médico falou que não ia descer as perninhas, ia ficar um tempão com as perninhas pra cima, né? Porque ele não teve como nascer normal. E aí ele foi, a perninha dele desceu. E depois aconteceram muitas coisas para o inimigo tentando tirar a vida do meu filho desde pequenininho. Ele com 3 anos, ele caiu, ele quebrou uma vértebra aqui do pescoço, né, da cervical. E o médico mandou chamar meu marido porque não queria falar comigo. E ele, quando meu marido chegou, ele chegou e falou: ó, ele não vai mais andar. Eu, o quê? Ele não vai mais andar. Sabe? Parece que abriu um buraco e eu fui caindo, sem acreditar. Sabe? Nós ficamos 15 dias no hospital, os médicos olhando e o clamor, a igreja clamando, levantando um clamor. Todo mundo que me conhecia. E foi muito tremendo, sabe? Nessa época eu já era boneca, não era Marcita. Porque eu já tinha ouvido a voz de Deus. E aí, aquele clamor por todo, né? Pelo meu filho. E depois de 15 dias ele voltou a andar, pular, correr, os médicos não entenderam nada e ficou lá com o ossinho quebrado. Entendeu? E aí a experiência que eu tenho maior de sobrenatural na minha vida é que em todos os momentos que eu passei com meu filho, né, que o inimigo lutou muito contra a vida dele, ele chegou um momento que ele assim ia à igreja e chegava lá, queria ficar lá fora brincando e orava muito a Deus sobre isso. E uma pregação onde eu fui na igreja da minha tia, que tinha aceitado a Jesus também, que a gente ficou falando, né? Ela era doida pra mostrar, você tem que ir na minha igreja, eu tenho que te mostrar lá quem foi que, né, falava de Jesus pra mim. E ela não gostava de mim não, tá? Ela disse que via algo em mim. Ela gostava da minha irmã, do meu irmão, mas não gostava de mim. Eu falava: mãe, o que eu fiz pra ela? Você fez nada. É porque ela não tem Jesus. É por causa do brilho do Espírito Santo. E assim, eu via que ela não gostava. Ela olhava pra mim com ódio, falava comigo assim, sabe? De qualquer maneira. E ela falava que depois ela falou que via algo em mim que eu não gostava, que ela não gostava. Que ela não queria ficar perto. E aí, ficou o contrário. Hoje em dia ela é minha amiga, ela passa um processo difícil agora. A gente orou por ela, teve um aneurisma e Deus está tratando dela, curando ela assim de uma forma sobrenatural. Nós pensamos que ia morrer mesmo. E aí, essa minha tia, nós fomos na igreja dela, que ela queria me mostrar lá, falar: olha essa daqui, ó, que falava de Jesus pra mim e tal. Ela chegou e falou assim: essa aqui, eu preguei. Naquele dia que eu preguei, né, eu achei assim, que eu não preguei bem. Eu assim, sabe quando você ministra parece que não, sei lá, parece que o céu não se abriu. E na hora que eu fui chamar as crianças para aceitar Jesus, quem vem chorando, mas chorando, se acabando de chorar? Meu filho foi a primeira pessoa. Veio lá de fora, chorando muito. E na época ele tinha uns 6, 7 anos. Ou mais um pouquinho. 7 anos. Meu filho. Chorando muito. O seu filho. Não, minha tia já tinha aceitado. Já tinha aceitado. Ela não gostava, ele passou a gostar muito de mim. Aí me chamou para pregar na igreja dela. E nesse dia, aí chegando lá, fora, entrou para aceitar Jesus. Entendi. Foi sobrenatural, assim, foi inexplicável. Foi uma coisa que não dá para explicar. Ver meu filho levantar a mão dizendo que queria Jesus, foi assim, parece que eu revi, assim, a minha mãe fazendo a mesma coisa, o mesmo ato, sabe? Do nada fazendo aquela surpresa para mim. Aquilo foi sobrenatural na minha vida. Foi sobrenatural. Muito bom. E assim, essa questão da boneca. Boneca, me chama de boneca por quê, gente? Muita gente tem curiosidade. Tia Marcita, pode me chamar de qualquer jeito. Mas assim, o boneca ficou marcado
porque eu fiz uma festa Dia das Mães na igreja. E aí a gente ia fazer um teatro. Eu coloquei uma criança para fazer uma boneca saindo da caixa. A criança não quis fazer na hora. No dia ela falou que não ia fazer. Ai, meu Deus. Estava nervosa, que não queria fazer, Eu falei, gente, aí eu ia dirigir o culto, né? Fazer o teatro. E eu fiquei assim, gente, e agora? A menina falou, não, pode deixar aqui, eu faço e você entra na caixa. Eu falei, eu não. Você entra na caixa, você que é a mais magrinha aqui, vai se dar bem, vai ficar lá. E aí chegou o Dia das Mães, Michele, uma caixa de lavadora, eu acho. Fizemos uma caixa grandona, botamos no meio da igreja. E botamos a portinha atrás. Minha mãe chegou, sentou, não viu que eu estava na caixa. Eu entrei antes, me vesti toda de rosinha, de bonequinha, entrei por dentro da caixa, fiquei ali. O calor! Eu falava, meu Deus do céu, manda logo isso começar. E as meninas cantando. Cantava um louvor, cantava outro. Eu, gente, não foi isso que eu planejei, gente. Ficar aqui nesse calor dentro da caixa. E aí, quando chegou a hora do louvor, né? Toda a igreja ficou... Vamos ver o presente que tem aqui dentro. Todo mundo achou que tinha alguma coisa, né? E eu, quando falou, vamos ver o presente que tem aqui dentro, eu levantei a tampa. Quando eu levantei a tampa, eu comecei a cantar. Pra quem? Pra ela. Eu fui lá, peguei na mão dela. E ela, por ter perdido a minha avó, ela nunca gostou de Dia das Mães, né? Não podia contar com ela. E aquele dia, justamente, ela foi. Então eu falei, eu vou aproveitar, fazer homenagem a ela no nome de todas as mães. Fui lá, peguei ela pela mão, rodei na igreja. Olha, ela chorava tanto, que ela é branquinha, muito branquinha. Eu sou mais morena que ela. Muito branca. Ela ficou com um tomate de tão vermelha que ficou. De vergonha e pela surpresa, né? Também. E aí, depois disso... a boneca. Depois disso começaram... Aí, foi tão lindo que todo mundo chorou. Todo mundo que tava ali chorou. E foi muito tocante, né? Porque, assim, foi um sentimento que eu passei pra ela. A gente tinha perdido minha avó, né? E assim foi o sentimento e tal. E aí, quando o pessoal começou a falar de mim, e aquela menina tem jeito, viu? Não sei o quê, sei lá, e falava. Na época era Orkut, né? Orkut? Não era Facebook. Era aquilo. Aí postaram vídeo, postaram foto. Eu falei, gente, que vergonha! E aí todo mundo começou os convites. Você prega? Você prega? Não, eu não prego, gente. Eu não prego. Eu sou tia, eu não prego. E você prega? Aí começou a vir um monte de convite. Eu falei, gente, olha o que vocês foram fazer, botaram essas fotos. Eu não prego. Estão me chamando de boneca. Marcita, porque sabia o meu apelido. Boneca Marcita. Estão me chamando de boneca, gente. O tempo todo de boneca. Eu, assim, fiquei muito envergonhada. Então o Marcita... Eu não queria aceitar o convite. O Marcita veio primeiro, já era seu apelido. O Marcita veio primeiro, já era seu apelido. Aí depois que pegou o boneca, aí colou uma coisa na outra. Boneca Marcita. Isso mesmo. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou, mas só se for pra fazer algo parecido com a da boneca. Que eu falei, não vou fazer nada diferente, que eu não sei fazer nada diferente. Ah, você ficou presa na boneca, negócio da caixa, de sair da caixa. Que interessante, Marcita. Não, Marcita, assim, ficou conhecida como a boneca da caixa. E eu fiquei, meu Deus do céu. E aí, com isso, Deus foi falando comigo. Tudo por acaso, quer dizer, por acaso não, né? Deus tinha planejado, mas você não tinha planejado assim, não. Né? E aconteceu. Que legal, história muito legal. E aí eu não aceitava os convites não, Michele. Sabe o que você fazia assim? A agenda, você pegava a agenda e falava assim, não, irmã, não tenho não, tá vazia. Tem compromisso. Vazia. Não tenho não, tenho compromisso. Não, também não tenho não, irmã, não tenho não. Era desse jeito, eu não queria. Fugindo. Eu não queria. Ai, que barato. E você foi estudar na área de educação, Marcita, já que Deus te colocou para trilhar esse caminho com as crianças? A minha paixão era dar aula. Eu queria dar aula. Eu tive muita dificuldade, sempre estudei em escola pública
E eu tinha muita paixão em dar aula. Assim, eu lembro a minha primeira professora que me ensinou a ler, escrever. E eu falava assim, gente, hoje, até uns dias atrás eu fiquei me perguntando, será que Dona Dilza está viva? Gente, com essa rede social tão conhecida, quantos anos ela deve estar agora, gente? Não, ela deve estar com 80 e poucos anos. E aí eu fiquei pensando, eu queria ser como ela, professora. Então eu fiz pedagogia, né? Uhum. Ela te inspirou, que legal. Aí fiz pedagogia e depois fiz pós em psicopedagogia. E aí eu ia tentar outra coisa. Aí Deus falou comigo assim, eu te quero na obra. Aí eu então você nem chegou a dar aula nas escolas seculares? Não chegou a trabalhar nas escolas seculares? Eu trabalho, eu sou funcionária pública. Ah, entendi. Então você dá aula também. Trabalha Dou como professor. aula, né? Sim, eu trabalhei na área da administração, da coordenação, da direção. Hoje em dia eu dou aula. Município. Que legal. E trabalha Município. com faixa etária? Que idade você trabalha? Eu trabalho com adolescente, mas já passei por todas as faixas etárias. Já experimentou todas as fases. Que legal. Todas. Há 3 anos atrás eu estava na educação infantil. Entendi. E é muito gostoso. Estou apaixonada por educação infantil. E seus livros? Mostra aí pra gente, fala mais um pouco deles. Como é que aconteceu? Sobre o que eles falam? Já vou querer também, adoro. Esse aqui, eu sempre fui muito levadinha, né? Aí eu falei, vou fazer um livro. Vou fazer um livro que tenha meu filho e eu falava na minha futura filha também. E, tá vendo? Eu aqui. Aí eu falava que eu teria uma filha igual a mim, né? E aí eu parei de pensar nisso, né? Mas assim, profecias vêm, né? A gente fica esperando, a gente não vai rir, né? Nada de rir, né? E aí, meu filho, igualzinho, pedi fazer igualzinho, eu aqui, tá vendo? Eu usava essas calcinhas, eu parei de usar por causa da idade. As chucinhas, assim? As chucinhas. Porque assim, eu falei assim, vamos ver se o pessoal vai me achar mais séria agora sim. Que nada. Continua a boneca. Ainda tem uma ação na cabeça. Olha, tanto é que não funcionou. Você conhece Diego Araújo? Não. A esposa da Aline Araújo. Ah, sim, sim. Eu pedi pra ele aqui. O esposo da Aline Araújo, ele desenha, né? Isso, ele fez essa aqui comigo. Ele disse aqui, essa daqui é a coragem de dar vizinho. Eu contando sobre as crianças, que eu sempre falo com as crianças, sobre como dar vizinho era corajoso. E essa daqui é contando, né, as aventuras. Quais são as aventuras que eu já tinha passado. É um livro também muito gostosinho, tá vendo? E esse aqui é muito fofo, é uma história em quadrinho. Em quadrinho, olha. Tá vendo? Como é que faz? Eu contando a história. Diego Araújo. Oi? Como é que faz para adquirir? Pede com você mesmo? Né? E então, aí, olha só. O primeiro, eu vou te mandar. O primeiro CD foi esse, né? Pertinho de Jesus. Tá vendo? Aí, no segundo, eu falei, eu vou tirar o nome Boneca Marcita. Diego, tira o nome. Ele esqueceu e voltou com o nome Boneca Marcita. Não é pra tirar. Tira. Aí ele ainda falou assim comigo, mas é sua identidade. Aí eu falei assim, não, eu tô muito velha, pode tirar o boneca. E voltou. E interessante que o nome também seria outra música do CD. E aí ele colocou as cores da salvação. Olha só, ele tinha feito a capa toda nas cores de salvação, colocou cores de salvação. Eu amei. Aí eu falei assim, sabe de uma? Se Deus mandou fazer, tá feito. Quem sou eu pra ficar questionando, Michele? Eu tô vendo que tudo que você planeja não sai como você planeja. Então muda tudo. Esse é o nome, é o seu CD. A festa que você faz de boneca, tudo Deus muda. Gente, me fala se eu tô parando, se tá rodando alguma coisa, se tá tudo legal. A transmissão tá perfeita, mas eu tenho uma coisa pra te falar. Nós só temos 5 minutos, você acredita? Voou, né? Meu Deus.
Você quer começar mais uma horinha? Não precisa ser a hora inteira, a gente pode começar outra. Eu queria que você cantasse um pedacinho de alguma música sua, tem a sua administração para você fazer, né? Então, eu separei a administração para filhos, então, usando recursos. A hora que interromper, eu começo de novo mais um pouco, tá bom? Né? Tá bom, Tem tanta história para contar que uma hora passou voando, você viu? É muita coisa, né? Muita história, muita história. Tem a história de que eu não era aceita nas igrejas, por ser chamada de boneca marxista. Muitas histórias. As pessoas me olhavam com cara de nojo, mandava tirar brinco, mandava tirar roupa. Não gostava das sainhas frufruzentas, tinha que tirar. Mas que coisa, Marcita. Não gostava. Hoje depois da mensagem, eles me chamavam de novo. E assim, tem igreja que anos e anos eu vou na mesma igreja aonde eu passei e assim, não queriam, né, que eu falasse. Primeiro não aceitava bem, mas depois que viu o seu trabalho, via Deus falando, aí conquistava. Amém. Porque, Michele, nosso alvo não era fazer bobeira, contar historinhas assim. Nosso alvo era o céu. Mostrar o céu para as crianças. Amém. Amém, isso aí. Glória a Deus. E eu fazia com muita seriedade. Amém. Embora vá de bonequinha, de brinquedo, não quer dizer que o Ministério Infantil seja brincadeira, né? Porque não é. E a gente não trabalha para as crianças para entreter. A gente trabalha para abrir os olhinhos, abrir os olhos para Jesus. O olho e o coração. É isso aí. Ô, Marcita, quem compõe as músicas do seu CD? Você mesma? Você compõe? Muitas músicas são minhas. E outras de compositor de... Teve gente que é daquele grupo Kairos, não tem? O Zeri. O Zeri. Eles também já fizeram música minha. O Silvinho Santos, que é o baterista, né, o antigo baterista da Cassiane. Eu gravei na Haroel, lá no estúdio mesmo. Entendeu? Por conta do Silvinho, que tinha toda, né, a ligação. A ligação, né, lá. E assim, foi muito bacana conhecer o estúdio da Cassiane, né? Conhecer o povo da Cassiane, conhecer um pouquinho da vida de Cassiane. Realmente é aquilo que a gente vê, que o pessoal fala. Ela é simpatia, né? Ela já veio aqui muito grande, muito simpática. Foi uma das primeiras cantoras, assim, que eu cantava, né? Assim, cantava nas igrejas, assim, foi uma das primeiras cantoras. Ela é mais muito citada aqui, todo mundo que eu pergunto, quem você gosta de ouvir, um cantor ou cantora? A maioria fala Cassiano, por isso o povo gosta muito da Cassiane. Não. Gosta bastante. Não. Marcita, você tem viajado bastante? Louvor que eu gosto de ouvir é do Leandro Borges. Não, também. Tá bem alto ele agora, né? Gosto bastante também. Ele fez um trabalho para criança, né? Eu não sei se ele vai fazer um CD completo, mas tem um clipe lindo. Tomara. A gente continua a live, eu vou mandar um louvor dele aqui. Eu amo. Deve ter sido um teste, porque ficou maravilhoso. Se ele fizer mais, vai ser um sucesso. Porque tem várias tias, né, que gravam para as crianças e a gente ainda não viu muito homem gravando, né, que gravam músicas para adultos. E aí também para não errar, assim, cantora para criança, eu prefiro não falar. Mas a gente sempre tem a preferência, né? Mas assim, eu prefiro não falar, porque a gente ama todas. Só que sempre que eu pergunto as preferências, não precisa necessariamente ser do Ministério Infantil, da área infantil, entendeu? Quem que você gosta de ouvir? É a Cassiane mesmo? Ou tem mais? Leandro Borges, você falou, né? Cassiane, Leandro Borges. Eu gosto muito da Eixla, me identifico muito com a Eixla. Gosto também, bastante. E pregador, quem que você gosta de ouvir? Pregador, quem você gosta? O quê? Pregador? É o David Leonardo. Ele e o Antônio Júnior. Tá bem alto o David, né? Os dois são uma benção. Uma benção. Maravilha. Só assim, todo dia, o pastor Antônio Júnior, ele tem a oração de manhã. A oração dele é a palavra. De quase 1 hora, gente, a oração dele.
E tem a oração da noite também. Segue ele lá, gente. É uma bênção. Maravilha. Deixa eu ver como é que tá aqui. Daqui a pouquinho já vão interromper a gente. Ó, deu 8 horas, deu 1 horinha. Mas como a gente começou, acho que 7h05, né? Deve ter mais um tiquinho aí. Ô Marcita, e a Bíblia? Você tem um estilo assim para fazer seu devocional? Ou é comum mesmo? Como é que é? Sua leitura, seu momento diário com Deus? A minha leitura é assim. A gente acorda e vê a necessidade do que a gente está sentindo. Por exemplo, eu quero ler hoje sobre proteção, proteger meu coração, se eu vou resolver alguma coisa, eu vou lá ler em Efésios. Aí eu fico assim, não, hoje eu quero hoje ouvir mais uma palavra sobre perdão, sobre o amor de Deus sobre o perdão. Eu vou lá em Davi, sabe? Quando ele pecou, sabe? Rasgou o seu coração e se prostrou ao Senhor, assim, com aquela atitude que ele teve ali. Eu quero ser assim sempre. Amém. Gostei. Então você procura meio que por tema, assim, aquilo que você está necessitando, está interessada no dia. Que legal. Legal. Claro que tem assim, aquela leitura, né? Por exemplo, o pastor Tiago Carvalho fez um desafio agora. Aí a gente está no propósito, né? E está lendo o que ele pediu. Aí a gente está sempre lendo uma passagem que a igreja levanta, por exemplo, falando sobre união. Aí eu procuro, começo a ler. Porque se a gente tiver oportunidade, coisas assim, a gente tem argumento, tem como falar, né? Está baseado. Não adianta, Michele, pregador que não lê a Bíblia, pregador que não busca, tudo marcado, né, Michele? Não tem. É muito marcado. Jesus, não é só essa, não. E assim, não tem como. Você não tem bagagem, você não tem conhecimento. Por que você... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Meu pastor Leandro Silva! Meu pastorzão! Eu pensei, acho que é o nome que ela falou. Olha, pastor Leandro, falei. Pastor. Ele é um mestre. Ô, Michele, ele é um mestre, Michele, tem quase a minha idade, mas tem uma sabedoria, sabe? Meu pastor também é bem novo. Meu pastor é mais jovem que eu, 2 anos. É mais jovem, mas também tem um conhecimento, uma sabedoria. Mas ele é muito ousado, Michele. Vamos avisar para ele, Marcita. Vamos avisar para ele que daqui a pouco vai cortar, que já deu 1 hora, mas que a gente vai começar de novo, para ele entrar de novo, para ele ver a continuação. Tá bom? Tá bom. Então, então. Você gosta mais... vou começar a fazer... não, vou deixar as perguntinhas curtas para quando a gente voltar. Fala para mim, você tem viajado então, Marcita? Agora não, né? Mas aí depois, então, mas que você aceitou o chamado, bastante. Você gravou CD, escreveu Brasília, São Paulo, Tocantins, Minas. É muito lugar. Onde que você foi ministrar que você mais gostou de conhecer? Não é a igreja, gente. É só... Ninguém vai ficar chateado. Vai falar, também conhecer. Falar assim, né? Ai, Jesus. Ai, tanto lugar. Ai, meu Deus. Ai. Bom Jesus de Itabapoana. Povo que estiver aí de Bom Jesus, beijo. O povo lá só faltou me colocar no colo e menina. Verdade. Jesus. Que povo lindo. Povo abençoado. Povo de Deus. Que estado que é, Marcito? Bom Jesus de Itabapoana. Que estado que fica? É no Rio, mas é muito longe de onde eu moro. É muito longe. São 4, 6 horas que nós levamos para ir voltar. Já fui muitas vezes lá. O povo de lá. O pessoal do Tocantins também. Pessoal do Tocantins, beijo! Da Savana. Quando nós fomos lá, ficamos 4 dias lá ministrando, né? Foi benção, aquele povo lá é muito bom. Povo abençoado. E qual lugar que você não foi que você gostaria de ir? Tem um lugar que você fala, meu sonho é conhecer. O meu sonho é ir no sertão nordestino.
E lá no interior, de boneca, assim, bem no calorzão, chega bem colorida, levar algo para eles que eles nunca viram. Vou sugerir pro pessoal, leva a Marcita pro sertão, dentro da caixa. Eu vou bem colorida. Vou bem colorida, levar muitas coisas, porque a gente não vai lá só para levar palavra, né? Lá a gente vai para levar alimento, levar roupa, né? Levar esperança. É verdade, isso mesmo.